What the hell are you doing? Somebody has to save our skins. Into the garbage, you flyboy. Muito mais do que atriz, grande escritora, roteirista e ícone para tantas mulheres, a própria Carrie Fisher por vezes se confundia com a princesa Leia e entregava sua honestidade brutal através da personagem intergaláctica. Referência para fãs na ficção e no dia a dia, Carrie deixou um legado de empoderamento, tornou público seu problema com saúde mental e deixou um nó na garganta coletivo em sua primeira aparição póstuma em Os Últimos Jedi. Se prepara porque este é o retrato omelete da Carrie Fisher. Que a força esteja com você. Antes de começar, deixe o seu like no vídeo, assina o canal e comenta qual o próximo diretor, diretora, ator ou atriz que você gostaria de ver por aqui. Desde antes do seu nascimento, Carrie Fisher estava sob os holofotes de Hollywood. Seus pais eram um casal sensação dos anos 1950, uma espécie de Brangelina de 60 anos atrás, sabe? Ed Fisher era o cantor que embalava 35 músicas no top 40 de mais ouvidas da década. Já a Debbie Reynolds era a queridinha da América, a estrela do clássico Cantando na Chuva e uma das principais atrizes do cinema naquela época. O primeiro encontro foi arranjado depois que Ed disse em uma entrevista que, se ele pudesse escolher qualquer pessoa para namorar, seria a Debbie Reynolds. A perfeita família americana se constituiu com os filhos Carrie e Todd. Carrie se lembra de se sentar no gramado e observar paparazzi se escondendo para fotografar cenas cotidianas dos Fisher, quando ela ainda era uma criancinha. Com poucos anos de idade, ela era empurrada por uma legião de fãs que tentavam tocar a sua mãe. Essa rotina invasiva deu a Carrie uma impressão de que sua vida não pertencia a ela, e nem às pessoas que ela mais amava. Anos mais tarde, depois da morte de seu pai, em 2010, Carrie disse que se sentia culpada por sua família ter se desfeito porque ela não era engraçada o suficiente para manter seu pai dentro de casa. Em 1958, quando Carrie tinha apenas 2 anos de idade, Ed Fisher abandonou a família para se casar com a também atriz Elizabeth Taylor. Por conta da falta de privacidade e tranquilidade, Carrie Fisher evitou ao máximo fazer parte do show business. No entanto, os caminhos para ela estavam escancarados pelo sucesso de sua mãe, que acabou pressionando a filha para que elas coestrelassem um musical da Broadway chamado Irene. I didn't wanna do it, I didn't wanna do it, you made me want you. Nessa época, em 1973, Carrie tinha apenas 17 anos e precisou largar o ensino médio para dar início à sua carreira de atriz. 2 anos mais tarde, Carrie conseguiu uma personagem no filme Shampoo. O papel não foi significativo em termos de atuação, mas de certa forma começou a ditar os caminhos de Carrie Fisher na defesa de atrizes e na militância por personagens femininas mais complexas. A atriz interpretou a personagem Lorna, a filha adolescente de uma das clientes de um cabeleireiro que era considerada sexualmente liberal por não usar sutiã. Em uma das cenas do filme, Lorna seduz o cabeleireiro com um convite sexual explícito. You wanna fuck? Na verdade, a inclinação de Carrie Fisher em defesa das mulheres surgiu quando ela tinha idade suficiente para entender o fim do casamento de seus pais. Apesar de ter nascido com privilégios e conquistas, a infância de Carrie foi cercada por fãs e imprensa sensacionalista em busca de detalhes a respeito do estado emocional da mãe e dos filhos por conta do abandono parental. Essa experiência ensinou a Carrie, como ela mesma disse a um amigo, como sentir falta de homens, mas não como amá-los. I recognized your foul stench when I was brought on board. Carrie Fisher tinha só 19 anos quando ela foi escolhida para dar vida à princesa Leia em Star Wars: Uma Nova Esperança. A personagem seria, de longe, a mais marcante da vida da atriz e que proporcionou uma carreira de autonomia para Carrie, distante da sombra de seus pais. Ao mesmo tempo, desde cedo, Carrie demonstrava talento para a escrita e acabou abrindo mão da carreira de roteirista em nome dos caminhos abertos para a atuação. Por longos anos, ela se considerou uma escritora que atua e não uma atriz capaz de escrever, como ela foi vista por tempos. Desde muito cedo, ela se tornou uma crítica ferrenha de como personagens femininas eram escritas para os filmes. Quando foi questionada sobre como as cenas do cinema poderiam ter diálogos melhores, ela disse que era preciso escrever mulheres como elas de fato são, ou seja, inteligentes e complexas, e assim os diálogos seriam consequentemente melhores. O sucesso inesperado daquele filme de ficção científica levou Carrie Fisher de volta à sua vida movimentada nos tabloides.
Por anos, a atriz já demonstrava sintomas de transtorno bipolar, mas nunca havia sido diagnosticada de fato. Em suas oscilações de humor mais severas, Carrie se automedicava com Percodan e usava cocaína, substâncias que a acompanharam fielmente durante as gravações de O Império Contra-Ataca. I like it here. I like these snowcats. No, I'm only up here to irritate the crew. Além de sua fragilizada saúde mental, Carrie precisava lidar com imposições no set de filmagem que nem sempre estavam de acordo com a sua ideia de conduta. Em um discurso da American Film Institute, a atriz fritou o diretor George Lucas ao se lembrar que durante as gravações de Star Wars, o diretor a impediu de usar sutiã porque, abre aspas, não existe roupa de baixo no espaço, fecha aspas. A imposição certamente tornava a princesa Leia em uma personagem mais sexualizada e remetia a Lorna, personagem de Shampoo que Carrie havia interpretado anos antes. Para Carrie Fisher, o problema da construção da princesa Leia era ainda maior do que obrigar a atriz a usar fita crepe nos seios ao invés de sutiã. Para ela, a falta de complexidade da personagem motivava autores e diretor a recorrer à sexualização da princesa, mas a principal causa desse recurso estava no fato do filme inteiro ser baseado no olhar infantil e cheio de fetiches dos homens por trás da câmera. A própria Carrie disse numa entrevista: "Não vamos nos esquecer que esses filmes eram basicamente fantasia de garotos. A forma que eles encontraram de torná-la mais feminina era tirando as roupas da Leia." Podemos entender exatamente o que Fisher queria dizer assistindo a cena em que Leia estrangula o Jabba. Suas roupas não fazem sentido na história e nem se relaciona com a personalidade da princesa, a Slave Leia, né? Mas entrega para o público da época a confirmação de como a personagem era conhecida pelos fãs na época, uma Space Bitch. Come on, we gotta get out of here. Apesar da forma como Leia foi representada em O Retorno de Jedi não ter sido a mais acertada, a chegada da personagem no universo de Star Wars foi com certeza marcante. Em 1977, principalmente em filmes de aventura, era comum que mulheres fossem retratadas no arquétipo da dama em apuros, mas Leia fugia a essa regra por ser assertiva. A própria Carrie Fisher foi responsável por reforçar esse aspecto na personagem, quando ela começou a improvisar falas durante as filmagens. Ao invés de se voltarem contra ela, os produtores, roteiristas e o diretor do filme acreditaram que as criações em cena da atriz eram melhores do que os diálogos escritos no roteiro. Foi a forma que Carrie encontrou de escrever filmes, mesmo que diante das câmeras. Don't touch anything! Problem? Thanks for your concern. A primeira trilogia de Star Wars foi lançada entre 1977 e 1983. Nesse período, Carrie Fisher já havia recebido o diagnóstico de transtorno bipolar, mas insistia que seu problema era exclusivamente o vício em drogas. Isso porque ela sofreu uma overdose durante as filmagens do duvidoso filme Hotel das Confusões, de 1981. A saúde física de Carrie Fisher andava muito debilitada, pesando apenas 41 quilos e com poucas horas de sono durante a noite, a atriz sucumbiu nas filmagens e teve uma convulsão no meio do set. Carrie Fisher nunca escondeu o uso e o apreço pelas drogas e até mesmo que usava substâncias para amenizar seus problemas de saúde mental. A relação abusiva com analgésicos e outras substâncias ilícitas a fizeram ter outra overdose em 1985. Já longe das câmeras, Carrie finalmente conseguiu se dedicar à carreira de escritora e roteirista. Em 1987, ela lançou o romance semi-autobiográfico Postcards from the Edge, que conta a história da atriz Suzanne Vale tentando organizar sua vida depois de sofrer uma overdose. O livro fez tanto sucesso que foi adaptado para o cinema. Carrie Fisher escreveu o roteiro e a protagonista foi interpretada pela lendária atriz e amiga pessoal de Carrie, Meryl Streep. I'm dropping someone off. Isn't this an emergency room? Yes. Entre 1991 e 2005, Carrie se reservou para o trabalho de Script Doctor, uma das mais requisitadas em Hollywood. Nesta função, ela contribuía para analisar e melhorar roteiros originais de outros autores até que as histórias ficassem boas o suficiente para entrar na etapa de produção. Foram inúmeros filmes que contaram com este trabalho de Carrie, incluindo Hook, A Volta do Capitão Gancho, Máquina Mortífera 3, Mudança de Hábito e até Star Wars: A Ameaça Fantasma, o primeiro filme da segunda trilogia da saga.
Em 2006, Carrie escreveu um monólogo chamado Wishful Drinking e se apresentou no teatro. Em sua recente biografia, A Life on the Edge, lançada em 2019, a autora Sheila Weller escreve que a peça falava da família louca de Carrie e de todos os seus relacionamentos. A atriz falava sobre ter sido constrangida por seu peso e por sua idade, fazia piadas de si mesma que eram tão hilárias que causavam alívio em outras mulheres, principalmente as de meia idade. Wishful Drinking se transformou em um produto da HBO, além de ser lançado também como livro em 2010. I was invited to go to a mental hospital. And well, you don't want to be rude, right? So you go. A produção literária de Carrie Fisher é ainda mais extensa. Em 1997, depois de ter uma crise psicótica, ela veio a público para falar sobre suas lutas internas no livro The Best Awful, lançado em 2004. Já 2011 foi o ano do lançamento do livro Chockaholic, em que a atriz fala dos bastidores da produção de Star Wars com a mesma honestidade brutal de Wishful Drinking. Em 2017, saiu o livro Memórias da Princesa, os diários de Carrie Fisher, baseado nas páginas de diário que a atriz mantinha durante seus tempos de Princesa Leia. O livro gerou burburinho com a revelação de que Carrie e Harrison Ford de fato tiveram um caso amoroso durante as gravações do episódio 4. A partir de suas obras, Carrie se tornou uma espécie de representante popular da causa da saúde mental. No entanto, a militância mais marcante da atriz é pela defesa da mulher, seja de personagens ou no dia a dia. Uma história especialmente marcante, quando a sua amiga e roteirista Heather Robinson contou para Carrie que um grande executivo de Hollywood a assediou dentro do carro dele, a atriz ficou indignada e decidiu retrucar. Carrie teve a ideia de enviar para o homem uma língua de vaca embrulhada em uma caixa de fita branca com o seguinte bilhete: "Se você encostar a sua mão na minha amiga de novo ou em qualquer outra mulher, na próxima vez eu vou te enviar uma coisa sua em uma caixa muito menor." Carrie também reconhece a luta que sua mãe teve para cuidar sozinha de seus 2 filhos. Ao se referir a Debbie Reynolds, Carrie Fisher a descreve como uma mulher imensamente poderosa e admite que havia poucas mulheres naquela época que trabalharam como ela, que tiveram péssimos relacionamentos, perderam e recuperaram todo o seu dinheiro e ainda conseguiram criar seus filhos. If I loved you, words wouldn't come in an easy way. Assim como a mãe, Carrie também teve que criar uma filha única sozinha. Billie Lourd explica que Carrie a educou para que ela não tivesse uma consciência de gênero e pensasse da mesma maneira sobre homens e mulheres. Ela me criou sem um gênero, por isso meu nome é Billie. Não era sobre ser uma mulher forte, era sobre ser uma pessoa forte. Com o lançamento do 7º filme de Star Wars em 2015, Carrie pôde reencarnar a Princesa Leia, agora uma general em posição de poder. Star Wars: O Despertar da Força representou um novo ciclo de personagens para a saga e a chegada da atriz Daisy Ridley no papel de Rey. Carrie Fisher revelou que chamou a atriz de canto e deu um conselho: você deve brigar pelo seu figurino, não seja uma escrava como eu fui. Ray, may the force be with you. Apesar da carreira e importância de Carrie para o mundo do cinema, a atriz e escritora ainda vivia uma guerra com seus demônios internos. Em 2016, a atriz sofreu uma convulsão em pleno voo entre Londres e Los Angeles, morrendo 4 dias depois. A causa da morte foi uma overdose e em seu sangue foram encontrados traços de drogas lícitas e ilícitas. Debbie Reynolds se pronunciou sobre a morte de Carrie Fisher por meio das redes sociais, agradecendo pelas orações e pelo carinho, mas morreu vítima de um AVC um dia depois da filha. Mommy, I'm home. You cannot keep that phone. Ainda que Carrie não estivesse mais entre nós, a jornada de Leia ainda não havia terminado. Além de general, Leia ainda mostrou ser capaz de utilizar a força e em Ascensão Skywalker pudemos ver um pouco de seu treinamento Jedi ao lado de Luke. Assim como hoje Leia vive em Rey e no legado dos Skywalker, Carrie Fisher continua influenciando gerações. Como escreve Sheila Weller, autora da póstuma e não autorizada biografia de Carrie Fisher, a honestidade da atriz sobre seus problemas deram a ela força, empatia e uma válvula de escape para os outros. E hoje, Carrie Fisher é uma com a força. Conta pra gente nos comentários como a princesa, general e ícone Leia Organa marcou a sua vida. E deixe também sua sugestão de outros atores, atrizes, diretores e histórias pra gente contar aqui no Retrato Omelete. Até a próxima!